Olá pessoal, aqui é a Rê de novo e hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que fizeram parte de um fenômeno muito diferente e estranho que aconteceu no meu ano de 2018, que foi o abandono, não necessariamente o abandono, mas simplesmente ter parado de ler alguns livros que eu comecei em 2018. Eu percebi que esse ano aconteceu isso bastante, assim. Tiveram alguns acontecimentos desses, assim, sabe? Que eu comecei a fazer a leitura de um livro e eu simplesmente, por algum momento, parei a leitura e não voltei. Então, são leituras que não estão concluídas. Eu tenho aqui 2, 4, 5 livros que tiveram, né, essa característica aí, né, de eu ter deixado de lado. E não, pelo que eu vejo aqui, não são livros que eu necessariamente abandonei, mas são livros que ou eu acho que não era pra mim, ou no momento não era o ideal, sabe? Que acabaram ficando pra depois. E alguns eu ainda pretendo terminar, outros eu não sei se eu vou terminar e vou conversar com vocês agora sobre eles. Bom, começando lá, né, do começo do ano, eu comecei uma leitura que eu não consegui finalizar até hoje, que é o A Volta do Parafuso, do Henry James. Esse livro eu comecei a ler lá no começo do meu ano letivo. Eu lembro que eu tava na faculdade ainda, lendo ele na aula, assim, né? E eu não sei por que cargas d'água, eu simplesmente deixei ele de lado. Eu me lembro que a leitura não estava fluindo tanto assim pra mim, daí eu resolvi intercalar com outro livro pra ver se eu senti que estava rendendo mais na leitura, sabe? Nas minhas leituras do mês. Daí eu acabei começando esse outro livro, dali eu engatei em outro. E esse aqui acabou ficando de lado porque eu tive a impressão de que ele estava sendo uma leitura muito difícil de se continuar, sabe? Enfim, eu pretendo dar continuidade para essa leitura, espero que eu consiga fazer ainda agora no começo de 2019, né? Vamos ver como é que vai ser. Aí, lá também no começo do ano, eu comecei a fazer uma leitura que, assim, essa aqui eu não tenho certeza se eu vou voltar, que é o Minha Ideia de Diversão, do Will Self. Esse livro entra em várias TBRs minha, eu, sabe, comprei ele num sebo, assim, meio que às cegas, eu só conheci ele no sebo mesmo, e daí eu fui procurar a sinopse lá, né, ler a sinopse, fiquei bastante intrigada, porém eu li, sei lá, 60 páginas desse livro, nem isso, e assim, eu não consegui ir adiante, porque vai falar sobre um homem que ele comete assassinatos pra poder praticar necrofilia. E assim, tem umas descrições já no começo do livro de uma cena dessas, né, e eu não tive estômago, então acho que eu não vou continuar essa leitura, sabe? Acho que eu não tenho estômago pra continuar isso daqui, e daí foi um livro que eu comecei e não foi pra frente em 2018, e eu também não sei se em 2019, né, eu vou ter aí a capacidade de ir adiante com esse livro, então foi mais um livro que eu comecei e acabei não acabando. Ai, acabei não acabando é muito ótimo, né, mas enfim. Aí eu também comecei a ler e não terminei, gente, O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Eu comecei esse livro com as minhas expectativas na lua, porque todo mundo que leu, eu não vi, acho que até hoje, uma opinião negativa sobre esse livro. Eu tava muito, assim, empolgada, tá até aqui marcado onde eu parei de ler, sabe, na página 150 exatamente. E não é que o livro estava ruim, não é que eu não estivesse gostando, é que pra mim as coisas estavam acontecendo num ritmo muito devagar, sabe? Eu achei que tava muito parado e tinha uns momentos assim que eu achava que a história não tava andando, sabe? E daí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com A Volta do Parafuso, né? Eu acabei dando uma pausa nele pra fazer outras leituras e ele ficou o ano inteiro na minha mesinha de cabeceira. E de verdade, gente, O Sorriso da Hiena, A Volta do Parafuso e esse livro aqui, A Linguagem Clássica da Arquitetura, foram livros que ficaram no último trimestre o tempo inteiro na minha cabeceira sem que eu desse continuidade, né? Vou falar agora então sobre A Linguagem Clássica da Arquitetura. Esse aqui eu comecei agora mais pro fim do ano, que foi um livro que eu comprei na Book Friday da Amazon, e eu só não dei continuidade a ele justamente porque eu estava repleta de trabalhos para fazer, e esse é um livro teórico, assim, de arquitetura, que é o curso que eu faço, né, o curso que eu estudo, e assim, livros de cunho teórico, você precisa ter certa atenção no que você tá lendo. Eu costumo fazer anotações, então aqui as primeiras páginas que eu li estão com partes riscadas, né, anotações em volta enfim, das páginas, né, então é uma leitura que eu preciso fazer com atenção, e eu não tava com tempo suficiente pra me dispor a sentar e ler sobre arquitetura, sendo que eu passava o dia inteiro só ouvindo falar de arquitetura, sabe? Então acho que no fim das contas, assim, o meu cansaço, eu tava tão desgastada ali com o curso em si, né, de estudar sobre arquitetura na faculdade, que eu não tinha essa disciplina de chegar em casa, sentar
e estudar sobre arquitetura em casa com a devida atenção. Então ele foi ficando para depois, e é uma leitura que eu pretendo, obviamente, fazer, né, continuar aqui durante o ano de 2019 e com a devida atenção, né, absorvendo tudo que eu tenho para absorver do livro para poder aplicar na minha profissão. Um outro livro que eu comecei esse ano pelo Kindle, eu não terminei, foi Corte de Névoa e Fúria. Eu li acho que 4 ou 5 capítulos do livro, eu tava lendo pelo Kindle, né, porque eu costumo ter um livro de mochila e um livro de casa. O livro de mochila é o que vai na minha mochila para a faculdade, que eu levo comigo para ler nos intervalos das aulas, nas viagens da minha casa até a faculdade, enfim. É o livro que vai na mochila. E daí eu tenho o livro da cabeceira, que é o que eu vou lendo antes de dormir. E Corte de Névoa e Fúria tava no meu Kindle e eu tava fazendo isso durante esse período. Só que foi um outro período em que eu fiquei muito ocupada, acabei parando de vez as minhas leituras, e quando eu voltei a ler, eu peguei um livro novo. Eu não continuei de onde eu tinha parado, então foi um livro que ficou pra depois. E esse livro, inclusive, entrou na minha meta pra 2019, que já saiu aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra você ir lá conferir. Enfim, né, mais um livro aqui, 2019, eu preciso fazer um esforço pra terminar. Por fim, agora no final do ano, foi bem em dezembro mesmo, eu comecei a leitura de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, para aquela tipiar ali do desespero, sabe? Porque era um livro que estava na minha meta para 2018, então eu queria ver se eu conseguia ler ali logo no começo de dezembro, porque afinal é um livro bem curtinho, essa minha edição aqui da Folha de São Paulo. Porém, o meu semestre me engoliu, né? O final do semestre ele me engoliu e eu não consegui terminar. Na verdade, eu li coisa de 40 páginas, assim, e tava um ritmo bacana. Eu tava conseguindo ler, assim, quando eu parava pra ler. Porém, eu preciso continuar, né, porque eu parei na época que a corda apertou ali no meu pescoço e não voltei depois disso, então preciso fazer esse esforço e voltar a fazer essa leitura. Quem sabe também agora no começo do ano e já concluir, né, mais essa leitura que é uma das que eu mais quero fazer da minha estante inteira, então tô bastante empolgada pra continuar esse livro aqui nos próximos meses. Bom, gente, então é isso. Esse foi um ano bastante atípico no que diz respeito a leituras abandonadas. Eu acho que não teve nenhum ano em que eu tivesse abandonado tanto livro assim, sabe? Deixado livros de lado desse jeito. Porém, eu fico pensando também que se eu não tivesse deixado eles de lado um tempo e tivesse me forçado a ler, talvez eu não tivesse lido os outros livros que eu li, aproveitei e gostei bastante, indiquei pra vocês, enfim. Eu acho que as coisas acontecem por uma razão, então eu tenho pretensão de fazer algumas dessas leituras como vocês viram, outras eu não sei se eu vou dar prioridade, mas enfim, foi isso que aconteceu no ano de 2018 e eu quero saber se aconteceu com você alguma coisa parecida também, se em algum ano, em algum período aí da sua vida literária você abandonou mais livros do que você esperava que fosse abandonar. Então era isso que eu tinha pra vocês hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa seu curtir, que ajuda muito na divulgação do canal. E se você é novo, já aproveita pra se inscrever e ficar por dentro dos próximos vídeos, que tem coisa nova saindo por aqui o tempo inteiro. Então é isso, gente. Se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.